Salve, meu povo, tudo bom? Meu nome é Vinícius Mérida, sou professor de História e de Ciências da Religião. E hoje eu quero conversar com uma pessoa que me é muito caro mesmo. Já ouço as suas homilias, suas aulas, suas catequeses, acompanho o seu movimento. E já tem um tempo já que ele está aí no epicentro das notícias católicas, com as suas formações, e, enfim, com seus posicionamentos. E hoje eu quero conversar com meu querido amigo, vou chamá-lo dessa forma, por quem tenho muita admiração, o Padre José Eduardo. Padre José Eduardo, muito obrigado. Imagine, para mim é uma alegria, Vinícius, estar aqui com você, conversando, trocando alguma ideia. Estou à disposição e agradeço pelas palavras elogiosas e merecidas da minha parte. Padre, o senhor, fazer uma pergunta aqui, mas eu lembrar, acho que o senhor já teve em Itaperuna, na minha cidade? O senhor vai lembrar, na Unig? Pode ser sim. Eu tive aí nessa região, acho que umas 2 vezes, uma vez a convite da administração apostólica, alguns anos atrás, para falar sobre ideologia de gênero, e acredito que eu tive aí sim, outras vezes pela Diocese de Campo. Porque teve uma ocasião, parece que o senhor esteve na Unig, para falar alguma coisa relacionada a aborto, alguma coisa dessa coisa. Pode ser. Porque o senhor não era conhecido na época, naquela ocasião, quem fez o convite foi o padre Geraldo Gualange, ele precisou descrever muito o senhor, lá da Diocese de Osasco, cara, um crânio, mas o senhor ainda não era o senhor. O padre, eu queria ter observado alguns movimentos, assim, nos últimos anos, né, tem havido algumas discussões no que tange a questão do Concílio Vaticano II, o processo de recepção, uma coisa que eu não via alguns anos atrás, algumas décadas atrás, no entanto, parece que agora isso voltou à tona. E aí eu quero perguntar para o senhor o seguinte: como que o senhor avalia o processo de recepção do Concílio Vaticano II da Igreja? Sei que é muito amplo, né? O senhor pode falar ou da Igreja no Ocidente, ou da Igreja do Brasil, mas, assim, a seu ver, houve uma diferença muito significativa, ou até mesmo uma distorção entre o texto conciliar e a aplicação pastoral? Teve uma diferença entre a teoria e a prática? Olha, eu acho que a recepção foi péssima, porque ela foi, digamos, atravessada por uma hermenêutica que teve 2 manifestações históricas. A hermenêutica da ruptura, né? Ou seja, que interpretou a renovação conciliar em ruptura com a tradição antiga, e, digamos, essa mesma hermenêutica se bifurcou em 2 hipóteses que são dialeticamente opostas, que é a do movimento tradicionalista e a do movimento progressista, né? Ambos confundem tradição e progresso. Porque nem toda. Uma coisa é tradição, outra é o tradicionalismo. Outra coisa é progresso, uma coisa é progresso, outra coisa é progressismo. E qual que é a matriz, digamos assim, dessa concordância na discordância? Porque, na verdade, é disso que se trata. Ambos os grupos concordam com a ruptura, que o concílio foi uma ruptura, e ambos os grupos se opõem frontalmente, dialeticamente, sendo ambos uma manifestação de resistência a uma hipótese que eles criaram, ou que eles pressupõem, né? E a matriz dessa percepção está justamente nessa extrapolação do conteúdo do texto conciliar. No caso dos progressistas, em favor de um espírito do concílio, e no caso dos tradicionalistas, querendo dogmatizar afirmações do concílio que não são dogmáticas, e
ao mesmo tempo invalidando o concílio por não ser um concílio dogmático. É um jogo um jogo retórico de incoerências e de construções falaciosas que só um observador bem atento consegue perceber. De modo que, Vinícius, eu te diria, a recepção do concílio foi viciada na igreja. E se foi muito além daquilo que o concílio pretendia. Os padres conciliares, em sua imensíssima maioria, eram homens ortodoxos, celebravam a missa tradicional devotamente, eram homens de igreja. Né? Digamos, a revolução posterior, e essa revolução tem essas duas marcas, né? No caso do progressismo, ela privilegia a heresia. No caso do tradicionalismo, privilegia o cisma. Então, digamos, esses dois movimentos, herético e cismático, vão distorcer a compreensão do que o concílio realmente quis. A coisa do cisma, padre, ela eu acho assim, eu não me aventuro a falar sobre ela, mas o senhor pode se aventurar, porque o senhor tem formação para tal. Por exemplo, quando eu paro para pensar no cisma protestante, ou no cisma do Oriente, o Castro Maia e o Marcel Lefebvre, eles não pretenderam fundar uma outra religião. Para mim não é... Entende? Por isso eu tenho alguns dedos em relação a essa questão de aplicar cisma, por exemplo. Eu estou pegando esses dois, não poderia pegar outros, mas destaco esses dois. Nesse caso, foi um cisma que os dois promoveram? Olha, eu não posso julgar as intenções deles, né? Mas, do ponto de vista objetivo, observável, o que é um cisma? Cisma, a palavra cisma significa separação. Então, a partir do momento em que você procede a uma sagração episcopal, não apenas sem o mandato apostólico, mas contra o mandato apostólico, esse ato, como o próprio São João Paulo II diz, no motu próprio Ecclesia Dei Afflicta, é por si mesmo um ato cismático. A imputabilidade dessa, digamos, dessa pena canônica pode ser discutida, mas eu acho que a margem de discussão é muito pequena, porque houve plena advertência, houve perfeito consentimento, e houve, sobretudo, e esse elemento eu acho mais importante, Vinícius, que houve uma precipitação. O que eu quero dizer com isso? Não é que foi feito um estudo detalhado, um estudo tal como a matéria do problema, né, demandava. Isso quem confessou foi o próprio Monsieur Tissier do Malherbe, numa conferência que ele deu. Não me lembro agora exatamente em qual contexto, mas eu tenho texto disso, né? E Monsieur Tissier disse, olha, esse é um problema para os teólogos do futuro. Nós tomamos uma decisão e os teólogos do futuro é que vão responder. Veja, isso digamos assim, é imoral, né? Na menor das hipóteses. Porque, justamente, você não pode agir em dúvida, ainda mais em matéria tão séria como essa. Né? Nessa conferência, o Monsieur Tissier chega a dizer que será que Monsieur Lefebvre... Ele diz assim, Monsieur Lefebvre não sabia exatamente se esses bispos seriam bispos. Ele tem registrado, assim, ele tem escrito isso? Tem, eu tenho aqui. Eu estou falando isso porque eu estou lhe fazendo essa pergunta porque há muitos detratores. Então,
Então, o senhor sabe que para ser acusado de uma fake é muito fácil. Enquanto o senhor procura também, vou propondo para o senhor uma outra questão, que é o seguinte: o senhor está falando da imprudência, né? Que as sagrações foram imprudentes, precipitadas, vamos assim dizer, uma longa negociação entre Roma e Econe, mas estamos falando de dois bispos, né? Bastante idosos. Dom Lefebvre já estava bastante. Não estava nem tão idoso, né? Para o seu tempo, sim, 30 anos atrás, um homem de 84 anos, o Dom Antônio também, né? Era um peso grande, mas estavam doentes, né? Isso não atenua essa. Não, é o que eu digo. Do ponto de vista da imputabilidade, né? A gente pode discutir. Inclusive, eu acho que nós temos que ser muito generosos, mas não do ponto de vista da avaliação da avaliação objetiva do delito, né? Quer dizer, materialmente o delito é um delito de cisma, não tem muito para onde correr. Mas eu estou procurando aqui o texto, porque onde é que está? Não é tão fácil achar assim de improviso. Não, tudo bem, padre. Não... Mas eu já encontro aqui. Se quiser prosseguir um pouquinho. Isso que o senhor está falando, porque assim, eu como estudar da história, né, eu preferi não me aventurar. Tanto é que no livro que o senhor tem em mãos aí, o senhor vai ver aí que eu vou discorrendo sobre. Encontrei. Isso aqui, o Monsieur Tsier disse para o Fideliter. E ele diz assim: como é que o senhor. Olha, ele diz assim: o rapaz perguntou para ele: a sua consagração não criou um cisma? Ele respondeu: não, de forma alguma. Mas uma questão mais delicada surgiu desde 1983, quando Dom Lefebvre, diante do novo direito canônico publicado por João Paulo II, começou a considerar seriamente a consagração de um ou mais bispos. Seriam esses bispos não reconhecidos pelo Papa legítimos? Gozariam da sucessão apostólica formal? Seriam, em suma, bispos católicos? Depois de dizer isso, o jornalista perguntou: e isso, você diz, é um assunto mais delicado? Responde ele: sim, porque esta questão também toca na constituição divina da Igreja, como ensina toda a tradição. Não pode haver bispo legítimo sem o Papa, nem pelo menos o consentimento implícito do Papa, cabeça por direito divino do corpo episcopal. Agora, a resposta é menos óbvia, e mesmo assim não é inteiramente óbvia, a mesmo que suponhamos. Aí o jornalista pergunta: como é que o senhor Lefebvre saiu do dilema? Ou consagrar, mas o Papa é Papa ou o Papa não é Papa? Mas eu não estou em posição de decidir. Monsieur Lefebvre deixou a questão teológica em aberto. Nosso falecido e venerável confrade, padre Alois Kocher, ou Kocher, não sei, disse: deixemos esta questão para os teólogos do século XXI. Nosso fundador assumiu o problema do alto e, ao mesmo tempo, o resolveu da maneira mais concreta. Esta é a marca da sua intuição sobrenatural e da ação dentro dele do dom da sabedoria, o dom do Espírito Santo. Quer dizer, você não tem uma resposta, você age em dúvida e você não tem uma resposta e para onde você escapa, né? Para o místico, para o carismático. Eu vou atuar como advogado do diabo. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Então, enfim, Bento XVI parece que reconheceu a fraternidade e tratou com bastante benevolência, né? Talvez essa postura da retirada das excomunhões é um tipo de legitimação, não pode ser. Estou forçando muita barra? Acho um pouquinho. Veja bem, em que sentido? Eu acho que a igreja sempre foi benevolente com a fraternidade. As excomunhões pelas sagrações foram pontuais, mas a igreja nunca comprou uma briga com a fraternidade do ponto de vista de
assumir uma campanha ofensiva. Bento XVI levantou as excomunhões dos 4 bispos. Depois começaram as conversações com a Santa Sé, a intenção era uma reconciliação. Essa reconciliação não aconteceu. E depois o Papa Francisco deu a eles algumas faculdades, como a de absolver validamente e também de assistir os matrimônios desde que cumpram digamos assim, o processo canônico junto à autoridade local da igreja. E então a igreja nunca teve uma atitude hostil de dizer assim, olha, não, estes aqui e tal. Porque a igreja paciente tem aquela esperança de que haja um retorno. Mas a igreja reconhece a validade do episcopado deles? A igreja reconhece a validade, mas não a licitude. Inclusive, o clero da fraternidade é suspenso. Assim, é válido, porém lícito. É válido, porém lícito. Existe uma suspensão ad divinis dada pela autoridade eclesiástica, porque eles não têm missio canônica. Então, quem não tem missio canônica está suspenso, não pode celebrar os sacramentos. Porém, você veja, né? O Papa Francisco, no que toca à questão das absolvições e da assistência de matrimônio com consenso da autoridade eclesiástica local, é como se ele levantasse a suspensão nesses aspectos. Porque a suspensão não necessariamente precisa ser total. A suspensão não é um tipo de pena unívoca. Você pode suspender alguém de alguns atos do ministério e não de outros, né? Então é uma situação canônica muito estranha e irregular em todo caso. Ok. Eu entendo, analisando as fontes históricas, 20 anos me debruçando sobre essa situação, eu entendo que Dom Lefebvre e Dom Antônio tiveram uma reta intenção de conservar a doutrina que receberam. Posto isso, partindo desse princípio, vamos partir desse princípio vamos partir que esse princípio seja um princípio verdadeiro. O senhor considera um cisma? A igreja considera um cisma? Porque Oi? João Paulo II disse que aquele ato era um ato cismático, o ato da sagração episcopal contra o mandato apostólico. Agora, se aquele ato cismático produziu um cisma perdurável, é uma outra questão. Eu acho que não é uma questão, digamos assim, que ela é simples, né? Porque, veja, não sei se você viu, tem um artigo, deixa eu ver se eu encontro aqui, um artigo de um padre da fraternidade que saiu e é muito complicado achar as coisas assim, meio de tudo bem, assim, mas depois o senhor pode me enviar, eu posso compartilhar os arquivos, tá tudo bem. é um artigo muito interessante e que esse padre da fraternidade escreve. Padre Angelo Citati, chama-se L'expérience de la tradition ou la tradition intégrale. É um artigo, deixa eu achá-lo aqui, Angelo Citati. Princípio, padre, como diria o Michel Temer, cordial e respeitosamente, fazer, lógico, da maneira sempre mais educada possível, claro, mas esse contraponto, né? A figura do advogado do diabo. Deixa eu só dizer isso. O padre Angelo Citati escreve em 2020 esse artigo, um artigo interessantíssimo, em que ele mostra uma mudança de espírito interna na fraternidade.
ele diz que, a partir de 2018, a situação muda. Ele disse, até então, a situação de separação de Roma era entendida como um mal necessário. E, a partir daí, passou a ser considerado uma espécie de bem a ser tutelado. Isso que está dizendo não sou eu, é o padre Angelo Cittati. Ele saiu da fraternidade e foi, se não me engano, para a fraternidade São Pedro, porque disse exatamente isso, que o espírito cismático, né, tinha, digamos assim, ganhou uma certa força dentro da fraternidade. Então, Mas isso é interessante, porque isso não impediu uma debandada da fraternidade. E tem havido, por exemplo, com a saída do Monsenhor Richard Williamson, e foi para a Resistência. Da Resistência já saíram outros, eu sou até bispo sedevacantista. Ao longo desses últimos anos, padres, e não são poucos, talvez 10% da fraternidade, 12%, não sei, que já saíram da fraternidade dizendo a fraternidade é controlada pela Roma modernista. Você já ouviu falar disso, seguramente. Sim, só que são momentos diferentes. Você veja, a situação do Monsenhor Williamson acontece em 2011. Quando a fraternidade está a ponto, acho que 2011, se não me engano. 12, Quando a fraternidade está a ponto de fazer um acordo com Roma. E o texto desse acordo, que inclusive o padre Angelo Cittati cita nesse artigo, ele é extremamente interessante, é bom, eu gostei do texto do acordo. No fundo, a fraternidade assume a posição original de Monsenhor Lefebvre, que era aceitar o concílio à luz da tradição. Então, naquele momento, Monsenhor Williamson sai da fraternidade e funda a Resistência. Só que mudou. Aquele contexto mudou. Segundo o padre Angelo Cittati, hoje o ambiente é outro. O ambiente é muito mais refratário a uma união com Roma do que qualquer outra coisa. A tal ponto que ele não considera mais legítimo permanecer lá. E ele foi para a Fraternidade São Pedro. Acho que, se não me engano, sim. Agora, veja, isso eu acho interessante, Vinícius, porque eu vejo muitas pessoas entrando na fraternidade de modo... Primeiro que muitas pessoas aqui para mim uma figura de linguagem, né? Mas eu vejo pessoas entrando na fraternidade e achando que estão entrando num bloco monolítico, em que as coisas estão muito... Sim, todo mundo pensa igual, é tudo igual, é harmonia. Exato. E achando que não existem debates muito sérios dentro, e muito, muito fortes, né? Esses debates existem. Então, digo, a posição do padre Angelo Cittati é uma posição documentada, é um artigo científico muito bem escrito, com muitas notas, ele sabe do que ele está falando, e a maior parte das pessoas que estão por aí cegamente não fazem a mínima ideia dessas coisas. Ontem eu estava comentando no Instagram, né, a questão lá do trono, né, a missa no trono, né? A missa do trono, no Rio. Pois é, você veja como são as coisas. As pessoas não fazem a mínima noção desses detalhes, que eles são relevantes para a tradição. Então, por que eu acho isso interessante, né? É o tema lá no fundo da minha aula de 4 horas, o tema de outras coisas que eu tenho falado, escrito, é que o debate está em 2 níveis. Você tem um nível voluntarista, agressivo, belicoso, skinhead, em que não, é que é tradição, o padre está atacando, que é um nível baixo, né? Eu não estou propriamente nesse nível. E você tem um nível real do debate, em que o debate ele se coloca em questões muito mais problemáticas, e que você vê que as coisas não estão tão claras assim, e, inclusive, os problemas dessa posição
eles são muito grandes. Não são, né? E uma pessoa que seja sincera e que entenda isso na fraternidade, eu acho que não teria nenhum problema em reconhecer. Eu ouço há muitos anos, assim, eu preciso deixar claro, assim, estou entrevistando o senhor, foco ao senhor, evidentemente, claro, mas é porque tem muitos detratores desavisados. Eu participei de uma live um tempo atrás, e aí eu disse assim que a fraternidade tem muitos blocos. Inclusive, já tem uma saída muito significativa de padres que deixaram a fraternidade, e isso é um fato, da fraternidade saiu a Fraternidade São Pedro, a Resistência, o Instituto Bom Pastor, a origem está na fraternidade, a coisa sai crescendo. Aí uma pessoa disse, lá, ele detesta a fraternidade, ele é um modernista, todo mundo sabe, a cidade toda dele sabe que ele é um modernista. Eu falei, gente, o povo da minha cidade não está nem aí para mim, não sabe nada de mim, mas é porque parece que é pessoal, assim, eu tenho uma gratidão absurda pela fraternidade, porque eles me deram o terceiro capítulo, me receberam muito bem em Econe. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, Deixar isso Vinícius. bem claro, não é nada pessoal, apenas negócios. As críticas que eu tenho feito atualmente, elas não têm a ver propriamente com a fraternidade em si, mas com a linha que a fraternidade, lamentavelmente, tomou no Brasil, graças ao ativismo desesperado desses grupos que são amigos da fraternidade e que, na verdade, estão causando dano à fraternidade. Eu acho que a fraternidade é mais moderada. A fraternidade é muito mais moderada e a fraternidade em si ela não tem esse apostolado agressivo. Esse modo de apresentar as coisas não tem a ver com o espírito de fraternidade. Então, o que nós estamos vendo aqui no Brasil, de certo modo, é um desvio. É uma coisa nova, e essa coisa, sim, é perigosa. Porque trata-se da constituição de uma igreja paralela, ou de uma estrutura para-eclesiástica, em completa independência das autoridades eclesiásticas locais, e até em oposição a elas. Né? A fraternidade, se você observar como ela se comporta nos diferentes países, ela tem uma certa relação cordial com as autoridades locais. Não existe hostilidade. Há uma posição firme, mas essa posição não é histriônica. O que está acontecendo aqui é totalmente descabido, né? Você veja, isso também se deve ao fenômeno de algumas pessoas que estão com aquele fervor de neófitos, né? Então, o fulano aderiu ao movimento tradicionalista, etc. Digamos, perdeu os freios, né? Já não tem mais não se sente mais, digamos assim, vinculado por nenhuma autoridade. Então começa a falar aos borbotões com fervor de neófito, e todo mundo sabe que a coisa mais chata do mundo é fervor de neófito. É insuportável. Ainda mais. Você está falando daquela pessoa que 7 anos atrás estava na boate, 5 anos atrás estava na igreja pentecostal, 3 anos atrás, 4 anos atrás se tornou católico, e 2 anos atrás se tornou tradicionalista. Isso. E também estou falando de pessoas que estavam, por exemplo, na igreja, até padres, etc., e que de repente passaram para o tradicionalismo, um processo de 2, 3 anos. Então, essas pessoas, elas se tornam profundamente fanáticas, vão falando, não se dão conta das palavras que dizem. Né? Você percebe claramente, por exemplo, uma pessoa que diz assim, que o Concílio Vaticano II é proscrito. Ele não percebe o peso das palavras que ele está dizendo. São só emoções escorrendo pela boca, características de um neófito fanático. Ou pessoas que até ontem defendiam o Concílio Vaticano II e agora assumem uma posição 180 graus
em relação àquela que tinha, e, tipo assim, tá tudo bem, né? Peraí, meu amigo, você não percebe que esse deslocamento é apressado e artificial? Que ele é muito mais fruto de um entusiasmo momentâneo, né? Ou seja, no ambiente normal da fraternidade, sabe o que aconteceria? Essas pessoas seriam convidadas a ficar um tempo considerável em silêncio, recebendo a formação que não tiveram, e apenas depois de muito tempo, talvez viessem a assumir algum apostolado. Mas no Brasil, a fraternidade deu carta branca para essas pessoas, né, padre? Por isso que eu digo que aqui no Brasil o que está acontecendo é fora do padrão. E a minha crítica, ela não é tanto uma crítica à fraternidade em si. Essa crítica à fraternidade foi necessária ser feita por mim, e, modestamente falando, acho que é uma crítica muito sólida, muito documentada, que pega questões que são questões difíceis de responder para a fraternidade, né? Por exemplo, quando eu pego os textos das ordonnances e digo, olha, vocês têm uma legislação aqui particular, qual é a legitimidade disso? Vocês dizem que não tem jurisdição, mas como é possível que exerçam jurisdição? Né? Quando eu mostro essas incoerências internas, a posição se fragiliza e não há muita resposta. Qual que é a resposta? O ataque ad hominem. Que o padre Eduardo é carismático, né? Todo mundo sabe que eu sou carismático. Eu rezo em línguas na Canção Nova, em plena televisão. Mas, claro, o argumento ad hominem vem porque você não tem argumento real. É mais ou menos como a questão do trono ontem, né? Assim que eu coloquei o artigo sobre a usurpação do trono episcopal, né? Aí já vieram, não era um trono, era um faldistório. Aí me mandam todos, esse Eduardo mentiu. Aí me manda a foto do faldistório, eu digo, mas isso não é um faldistório. Ou seja, eles não sabem do que estão falando. Né? Então, eu digo, é um outro nível de debate em que você não vai conseguir estabelecer compreensão em pessoas que não têm as condições de compreender os elementos mais fundamentais da premissa, e é o que nós temos para hoje. Vamos lá, eu preparei um roteiro, a gente fugiu completamente o roteiro, eu sabia que isso iria acontecer, mas eu vou fazer uma breve contextualização aqui, que a gente vai voltar nesse tema, que é um tema totalmente relevante. O senhor está falando de um novo movimento, de coisas que estão acontecendo, dos neófitos, etc. Né? Só para eu fazer uma contextualização aqui, é o seguinte, nós tivemos aí na década de 60, a teologia da libertação chegou no Brasil, esse movimento que se colocou mais à esquerda, no finalzinho também, a renovação carismática foi ali também, né, comendo pelas beiradas, e me parece que foi uma alternativa, né? A renovação foi esta alternativa mais à direita, com os dons do Espírito Santo, oração em línguas, os fenômenos, os grandes rincões, rebanhões, etc. No entanto, o Brasil está vivendo esse processo de polarização muito forte, entre que direita e esquerda não se misturam com essa gentalha, mas eu tenho visto movimentos muito novos, que alguns pontos de interseção entre carismáticos e tradicionalistas, que o senhor até brincou outro dia, eu tenho um vídeo sobre isso, os tradismáticos. Eu tenho um amigo meu que está fazendo uma dissertação, um padre chamado, lá da Bahia, né, Padre Aécio Eutrópio, ele está fazendo um trabalho sobre os tradismáticos. Eu disse assim, padre, o senhor está trocando o pneu do carro em movimento. O que o senhor tem a dizer sobre os tradismáticos? É meme, é figura de linguagem, é fenômeno religioso? Se você me permite fazer uma análise um pouco mais ampla,
né? Porque os fenômenos que você apresenta, eles têm endereços diferentes. Você é historiador, então você gosta de rastrear os problemas até a sua origem histórica, né? Então, o que acontece? A primeira coisa que a gente tem que entender é que a teologia da libertação surge no Brasil num momento histórico concreto. Você tem... Eu gosto muito do modo como Raimundo Fauro descreve a história do Brasil, porque ele descreve essa história como a luta de um povo que tenta se libertar de uma elite onipotente. E essa elite controla o Estado como se fosse uma propriedade privada sua. É o que ele chama de estamento burocrático. Então, ao longo da história do Brasil, você tem o despontar de líderes carismáticos, políticos, que incorporam os ideais disso que transcende as diferenças partidárias, e inclusive transcende o fenômeno de direita e esquerda, e é a Revolução Brasileira, ou seja, essa tentativa do povo de se libertar dessa elite onipotente. Bom, quando acontece o contragolpe de 64, sei lá como que as pessoas dizem, e a repressão aumenta e o controle do regime militar sobre o país aumenta, aquela parte do movimento católico que era chamada Ação Católica, na sua grande parte, ela se identifica com o instinto, com a necessidade de redemocratização. Porque é claro que naquele momento as forças políticas estavam profundamente articuladas com, digamos assim, a elite do Brasil. É daí que procede a força da teologia da libertação. A teologia da libertação, ela, antes de ser propriamente uma digamos assim, uma atividade político-partidária, que depois ela vai se tornar exatamente isso, porque ela está na matriz da origem do PT, ela incorpora esses sentimentos que o povo, na sua generalidade, tinha. Bom, o que acontece? Quando ela se torna realmente uma teologia política de esquerda, de viés marxista, etc., e começa a assumir a pregação nas igrejas, o sobrenatural desaparece. Ou seja, tudo é uma questão humana, política, etc, etc, etc. É nesse contexto que o povo católico, que sempre... O Brasil é um país místico por natureza. As pessoas têm uma visão mística da realidade, hoje menos, claro, mas na época, muito forte. Foi então que, vindo dos Estados Unidos, o movimento da renovação carismática reconectou o catolicismo, digamos, tradicional do Brasil com aqueles sentimentos, digamos, místicos, sobrenaturais, que fazem parte do imaginário brasileiro. E meio que, eu acho que isso não foi planejado, aconteceu. Acabou se tornando um contraponto. Ora, quando, no final da década de 90, surge o fenômeno Padre Marcelo, aquilo que era clandestino se tornou o novo ambiente, ou seja, o espírito carismático toma conta da igreja. Mas assim, como assim clandestino, padre? Porque a Canção Nova já tinha os movimentos, a Santa Sé, acho que a Santa Sé não apreciava muito. A Santa Sé não... Eu acho que na questão não era nem a Santa Sé propriamente dita, hein? Era a CNBB e era o clero, na sua imensa maioria. Os grupos de oração funcionavam nas casas. Porque, assim, nessa época, as grandes mentes Dom Luciano Mendes de Almeida, Dom Helder,
Dom Paulo, enfim, Dom Cláudio Umes, eles estavam no auge, né? Eles estavam... exato, e eram homens mais à esquerda. Uma vez eu conversei com o professor Felipe Aquino, ele me disse assim, os bispos da CNBB nem são tanto de esquerda, não. A questão é o secretariado, assim, onde tem uma influência maior. Achei uma fala razoável. Não, você tem que analisar, toda situação ela tem um recorte do momento. Talvez naquele momento que ele falou isso fosse assim, hoje eu já não sei dizer se é exatamente assim. Mas voltando, o que acontece? Quando o PT ascende ao poder em 2002, o que acontece? Aquilo que era um movimento de resistência acaba entrando para o estamento burocrático, acaba assumindo as mesmas posições, acaba fazendo parte dessa elite. E aí explodem os escândalos de corrupção, etc., sobretudo nos anos de 2010 adiante, né? Então, o que acontece? É como se o povo, na sua totalidade, agora enxergasse que o caminho já não é mais esse. Até que aparece um outsider que incorpora essas coisas todas. Neste meio tempo, do ponto de vista intra-eclesial, você tem transições. Então, em primeiro momento, aquela explosão carismática, ela é hemorrágica, depois ela é controlada, entra o apostolado do padre Paulo Ricardo, que eu acho que é decisivo, que começa a, digamos assim, a doutrinar mais o católico. O senhor viu a foto dele hoje com o padre Júlio? Eu vi sim. Depois, o padre Paulo Ricardo faz um postulado vigoroso e, mais ou menos, ali pelo início dos anos 2010, 2011, 12, o laicato católico neoconvertido começa a ganhar expressão, começa a ganhar força. E é justamente aí que os movimentos tradicionalistas encontram o seu gancho, né? E aí começam a se expandir, digamos assim, de maneira um pouco mais pública, dando as caras no debate. Né? O senhor não falou, senti falta do senhor falar do documento de 2007, do Bento XVI, que me parece que pretendeu fazer um meia-culpa, assim, eu preciso reparar A impressão que eu tinha que o Bento queria reparar alguma coisa com os tradicionalistas, assim, sabe? Sempre com essa hermenêutica da continuidade, enfim... O que o Bento XVI queria, e que eu acho que é uma coisa, Vinícius, que é maravilhosa. Na mente do Bento XVI, você teria que permitir a missa tridentina para e passo com a missa de Paulo VI, porque seria necessário acontecer uma reforma da reforma, ou seja, uma espécie de síntese, em que a missa... Qual que é o grande problema que nós temos hoje? A boa parte do clero não sabe o que é uma missa de verdade, do ponto de vista ritual, litúrgico, tradicional. E o que o Vaticano II pretendeu fazer, e que depois o Papa Paulo VI executou, foi uma reforma litúrgica. Ou seja, pegar os ritos da Santa Missa e simplificá-los, torná-los mais acessíveis ao povo, para que houvesse maior envolvimento do povo na celebração litúrgica. O que acabou acontecendo foi uma fulanização, um rebaixamento da qualidade litúrgica absurdo e a popularização excessiva. Então, Bento XVI, com uma intuição que me parece muito interessante, muito profética até, ele diz, olha, nós precisamos fazer o seguinte, solta a missa tridentina, as pessoas vão perceber, os próprios padres vão aprender a celebrar e vão
aos poucos vai acontecer uma síntese, uma espécie de uma interpenetração entre as duas realidades. Porque não existe essa oposição antagônica, não existe esse antagonismo é artificial. Não deveria ser assim, né? E, nesse sentido, o movimento tradicionalista me parece atrapalhar demais. Por quê? Ele dogmatiza uma questão litúrgica. A missa nova é herética, a missa nova é protestante, a missa nova ela... Protestantizada, judaizante, maçônica e herética. Ainda tem um comunista. Exato. As pessoas vão falando isso sem perceber o seguinte, né? A partir do momento que você diz que o Papa entrega para a igreja o rito dos 7 sacramentos, herético e heretizante, você está afetando o dogma da indefectibilidade da igreja. Não pode haver uma corrupção que chegasse a esse ponto. Calma lá, né? Se você parte do princípio que a igreja é divina, então, né, freia um pouco o seu fanatismo aí e vamos tentar entender a questão em outros termos, porque nesses termos não vai funcionar. Só que as pessoas, o bom senso desapareceu, né? Então a pessoa pega um motivo teórico e insiste naquilo mesmo que ele seja, digamos assim, inconcebível dentro do próprio dogma católico. E onde que os tradismáticos surgem nisso, ou não surgem? Surgem. É porque o que acontece? A realidade ela não é geométrica, né? Triângulo no triângulo, círculo no círculo, quadrado no quadrado. A realidade é muito mais plural. Você veja, por que eu sou um teólogo, tenho uma formação rigorosa, modéstia à parte, estudei bastante e sei teologia. Você estudou no Ateneu de Roma? Eu estudei na Pontifícia Universidade da Santa Cruz. E tenho domínio na técnica teológica, né? O que acontece, Vinícius? As pessoas perguntam, como é possível que o Padre Eduardo ele seja, por exemplo, ele tem uma espiritualidade carismática, né? As duas coisas parecem tão contrapostas, você pegar, por exemplo, São Tomás de Aquino, ou você, por exemplo, ter um amor à língua latina, como eu tenho, celebrar a liturgia das horas em latim, como eu faço todo dia, etc. Como é possível que ele seja assim e ao mesmo tempo seja carismático? Pois é, porque eu não posso negar o que os meus olhos viram. Por exemplo, os milagres que eu vi acontecer pelas mãos da tia Laura, eu não posso negar, eu não posso dizer que aquilo é do diabo. Eu não posso dizer, por exemplo, eu me lembro que uma vez eu estava na minha paróquia antiga, eu era jovenzinho, uma senhora analfabeta começou a proferir um discurso em línguas e, no mesmo momento, entrou uma mulher alemã na igreja e essa mulher alemã entendeu tudo o que ela estava falando. A gente não sabe até hoje se a mulher estava falando alemão sem saber ou se ela estava falando em línguas e o milagre aconteceu no ouvido da outra. Mas o fato é que ela disse toda a vida da mulher para ela e ela se converteu. Teve uma transformação, uma mudança de vida quase instantânea ali. E chorava, etc. Eu vi isso. Então, como é que eu vou chegar agora, levianamente... Curas impuras. Puras, eu vi gente cuspindo pedra no rim. A pedra do rim saindo na boca. Eu vi isso acontecer. Eu vi surdos de nascença começar a ouvir e entrar em desespero, porque o som nunca tinha entrado no ouvido dele. Eu vi coisas desse tipo. Demônio sendo expulso. O que eu já vi de coisas assim fantásticas e inclusive de pessoas que me entregaram palavras proféticas que foram impressionantes.
Eu vou contar um único caso, né? Uma vez eu fui visitar uma senhora que era uma mulher muito de Deus, né? De oração profunda. 8 horas de oração por dia ela fazia. Né? E uma mulher realmente de oração. Quando eu cheguei, nunca tinha me visto na vida. Ela falou assim: nossa, bendito seja Deus, você nasceu de 8 meses, né? Quer dizer, eu não posso chegar e dizer que isso aqui, não, é tudo. Quer dizer, post-factum. É fácil você olhar e catalogar como você quiser. Então, essa experiência que eu tive, meu filho, quantas pessoas no Brasil tiveram? E ao mesmo tempo que elas querem ser católicas e que amam a tradição, e digamos, a espiritualidade carismática as ensinou a ter um grande amor a Nossa Senhora, uma grande veneração aos santos, um grande amor aos sacramentos, um grande desejo de santificação, que a levava a ter uma vida mais, digamos assim, mais consagrada a Deus, né? A buscar a confissão, etc. Quantas pessoas assim entenderam que não existe compatibilidade porque não existe. Incompatibilidade. Não existe incompatibilidade. Né? Assim, eu vou dar um depoimento pessoal muito brevíssimo, é o seguinte, porque eu sou um jovem de 43 anos, embora eu pareça ter 25, mas sou um jovem de 43 anos, e aí, mas assim, eu sou da Diocese de Campos. Aqui em Campos, não, eu sou de Itaperuna, né? Mas Diocese de Campos. Aqui em Campos não tem teologia da libertação. Um ou outro padre mais simpático, mas não. Só que renovação muito forte, tradicionalismo muito forte. Então, para mim, era sempre muito distinto. Água e óleo não se misturam. Então, me chama a atenção, por exemplo, eu ver hoje um pregador da canção, um pregador da renovação carismática, que já pregou em muitos retiros a canção nova, dialogando, fazendo live, rezando texto, por exemplo, com gente da TFP. Isso assim, tá tudo bem, ok. Estou falando o seguinte, que me chama muita atenção. Grupos que até então não se frequentavam, por exemplo, na minha cidade tem da administração apostólica a paróquia de Anchieta, eu frequento lá, inclusive. Eu fui a diversas paróquias colher depoimentos de pessoas que conheceram do Antônio, viveram a crise diocesana, etc. Lá não podia ir. Por quê? Porque lá é uma comunidade jovem, é ex-pastor, pessoas que frequentavam a renovação, pessoas que eram católicos de IBGE, mas muitos evangélicos e muitas pessoas de renovação carismática que descansaram o espírito lá e frequentam a renovação carismática e missa tridentina. Essa paróquia Anchieta, padre lá atende muitas confissões de pessoas carismáticas, de grupos carismáticos e até pessoas que deixaram a renovação carismática. Mas é um fenômeno que me chama muita atenção. Por isso que eu estou perguntando ao senhor sobre esse fenômeno dos carismáticos. Claro, se a gente pensar em termos binários, né? Mas aqui a realidade não é assim, a realidade é multifacetada e não tem como, né, a gente não enxergar. A primeira vez que eu falei disso foi em 2016. Eu não sei, eu tenho a impressão que a primeira vez que a palavra carismático foi utilizada, fui eu que utilizei, depois ela foi importada, inclusive, né? Mas em 2016 eu usei essa expressão, e eu sei que eu não copiei de ninguém. E eu estava mais interessado em descrever um fenômeno do que qualquer outra coisa. E você sabe por que eu utilizei essa palavra? Explico. Estava tendo dentro do movimento da renovação carismática, por orientação das autoridades eclesiásticas, uma espécie de censura a carismáticos que estavam tendo comportamentos mais tradicionais. Por exemplo, usar o véu, por exemplo, rezar em latim, por exemplo, a consagração a São Luís Maria Grignon de Montfort com aquelas coisas todas. Então, olha, gente, não é a nossa identidade é a identidade carismática, não é essa identidade mais tradicional conservadora. Então,
pensando nesses católicos, eu falei, não, peraí, eu preciso descrever a coisa com uma linguagem mais moldada à realidade, porque o pessoal não está se dando conta que não é assim. Não é assim mesmo, né? Os católicos hoje em dia estão fazendo uma síntese, inclusive também tem um viés político. Sim. Que vai muito mais no campo pró-vida, etc, etc. A questão dos costumes, né, padre? Não Dos só do costumes. pró-vida, mas a pauta woke, enfim, Isso, muito exatamente. ampla. Também tem um viés político. Então, é uma nova síntese. Mas que isso se Agora, converte em urna, né? Isso se converte em voto na urna também, né, padre? Movimentos religiosos se convertem em voto na urna. Se convertem. E eu posso dizer que, hoje em dia, isso é uma força que transcende, inclusive, as possibilidades políticas do país. Veja que nós temos um Congresso Nacional que, hoje em dia, nestas pautas de costumes, não se permite aventuras, né? Porque você vê que essa militância católica, e, em certo modo, também a militância evangélica, impuseram uma cosmovisão. E aí você não consegue sair disso. O Congresso Nacional, ele é conservador nessa questão de pauta de costumes. Não, ele não deixa avançar. Exatamente. Discussões. E você veja, no fundo, o drama político que a gente vive hoje é um pouco esse, né? Porque você tem um Congresso conservador nos costumes e desenvolvimentista, digamos, no aspecto socioeconômico, e um governo que é woke, praticamente, nessas agendas, que é progressista nas agendas morais, mas do ponto de vista econômico, etc., é tudo contrário do desenvolvimentismo, né? Que é protecionista, estatizante, burocratizante, e assim por diante. Assistencialista, investe na política de impostos e assim por diante. Ok, padre, retomando assim, Ana, um assunto que a gente acabou abordando uma coisa que eu ia mais no final, mas enfim. Mas retomando assim, o seguinte, quais seriam as semelhanças, na sua visão, né, entre o dinamismo dos grupos tradicionalistas e as comunidades protestantes? Eu não me refiro à doutrina, mas à estrutura, à autonomia dos movimentos, essa capacidade de se dividir, de se reunir, de fundar novas comunidades e, às vezes, até sagrar bispos. Há paralelos possíveis entre a dinâmica protestante e a dinâmica, o modus operandi tradicionalista, de aglutinação e separação? Claro. Para mim é bastante evidente. Por quê? Você veja, eu acho que os dois movimentos, por assim dizer, coincidem no. Você está por aí? Sim, sim. Okay. Ah, tá bom. Só fechou a câmera, né? Assim não tá, ok. Certo. Os dois movimentos coincidem no mesmo movimento moderno, que é o seguinte: aquilo que o Cornélio Fabro, que é um sacerdote filósofo católico da mais alta envergadura, chamava de il cogito moderno, né? Que é o código cartesiano, que é a ideia de que o meu pensamento, ou que a minha subjetividade, constrói a verdade. Isso praticamente se tornou endêmico. O protestantismo fez isso com a Sagrada Escritura. Né? Vamos esquecer a Igreja Católica e vamos pensar a Igreja diretamente a partir da Bíblia, colocando o indivíduo como um intérprete, sem intermediários. O que aconteceu é que depois, como o indivíduo não pode interpretar a Bíblia, quem acaba interpretando são os teólogos. Então você vai ter uma espécie de magistério, só que esse magistério, como não tem autoridade, ele não é vinculante.
E aí você vai ter, digamos assim, algumas igrejas que são teologicamente mais estruturadas, e depois você vai, até você chegar no pastor Chico Maguari, da Candomblé de Deus, enfim, na garagem da esquina. O movimento tradicionalista pensa que é tradicional, mas na verdade ele também é fruto da modernidade, no sentido de que ele coloca o indivíduo diante da tradição sem a intermediação do magistério, que ele invalidou pela suspeita de heresia. Porque a modernidade tem isso, né? Uma das principais características da modernidade é justamente a autonomia do indivíduo em detrimento do Estado, da Igreja. Exato, E aí o tradicionalismo faz a mesma coisa. Você invalida o magistério da Igreja pela suspeita de heresia. Bom, quem é que vai assumir esse magistério? Num primeiro momento, é o líder do grupo. Só que, como sempre haverá furos nos arranjos teológicos que o grupo faz, porque quando você quebra a harmonia entre tradição e magistério, o sistema começa a falhar. Porque, afinal de contas, que Jesus Cristo é esse que fundou uma igreja que o magistério não está respaldado pelo Espírito Santo a ponto dele poder conduzir a igreja inteirinha para a heresia e, inclusive, entregar os próprios ritos dos sacramentos como formas heréticas e heretizantes e protestantizantes? Meu, você não percebeu que você já enlouqueceu, você perdeu o contato com a realidade, né? Você está escandalizado por uma mudança, pelos efeitos ruins que essa mudança teve, e se exasperou e começou a acreditar mais nos seus olhos do que na doutrina da fé. Mas o fato é que você tirou você atingiu esse sistema, e o magistério, nesse sistema, ele não é uma peça decorativa. O que vai acontecer? A teoria vai ter furos. Essas coisas que eu tenho falado aqui, né? Canonicamente vai ser liberal, você vai ter que ter um messianismo para justificar um ato injustificável do ponto de vista canônico, etc. Você vai precisar apresentar a crise da igreja, que é o grande tema deles, em chave apocalíptica, em chave escatológica. Quer dizer, a crise da igreja ela tem que ser pintada com cores muito mais profundas, quando na verdade a gente não sabe exatamente qual é a extensão disso. As mensagens marianas, nesse aspecto, acho que foram muito instrumentalizadas. Por exemplo, La Salette, que faz críticas ao clero, mensagens místicas, onde Jesus teria feito místicas ao clero. Isso me parece que foi muito instrumentalizado contra Papa, Roma, etc. Depois, teorias da conspiração em um mau sentido. O que eu quero dizer em um mau sentido? Quero dizer o seguinte: você pega fatos que não foram suficientemente comprovados, documentados, ou você pega fatos reais, mas que eles não dão suporte para a elaboração de uma explicação, e você começa a conectá-los, intuindo um desenho que você acha que é o desenho da realidade ali, mas você não sabe. Na verdade, você não sabe. Então, quando a gente pega, né? Por exemplo, o pessoal usa muito dizer que o Monsenhor Buini era maçom. Isso. A verdade é que a gente não sabe. A verdade é essa. Tudo que saiu a respeito não tem respaldo documental. Houve um desmentido por parte dele, e, no mais, são fugas de informações que você não tem como checar. Mas o senhor não acha, padre, assim... Que Mas é um exemplo, viu? É um exemplo. Sim. E como esses, existem dezenas, toneladas. Eu quero dizer assim, o senhor não acha que, porque a maçonaria ela tem um espírito moderno, autônomo do indivíduo? A ideia de igualdade, liberdade, fraternidade, enfim. O senhor não acha que, de alguma forma,
pelo menos no processo de recepção ou de interpretação do concílio, esses princípios de autonomia do indivíduo, que também eram comungados pela maçonaria, também eram praticados, né? A maçonaria ela não foi detentora exclusiva de nada, ela foi mais uma peça na modernidade. Você não acha que, de alguma forma, a maçonaria ou esses princípios modernos também influenciaram o processo de recepção, de escrita do concílio, de alguma forma? Possivelmente, mas o que eu quero dizer é o seguinte, Vinícius, a gente não sabe. E a gente não sabe o alcance disso, entende? Uma coisa é a gente levantar uma hipótese. Outra coisa é nós tomarmos essa hipótese e levarmos como um princípio, digamos assim, Uma verdade pétrea. heurístico. Né? Você está dando um salto aqui. Como é que nós fazemos para saber disso? Então vamos estudar, mas assim, não é porque, sei lá, o Monsenhor Gagnon disse determinadas coisas e uma testemunha ocular conta isso, né? Que agora, pronto, isso aqui é a explicação totalizante da coisa. Será que é assim mesmo? Eu já vi essa situação do Bugini, da maçonaria. Não, tem uma documentação vasta sobre o Bugini ser maçom. Eu pesquiso esse fenômeno há 20 anos. Eu nunca achei nada. Não tem. Eu nunca achei nada. Quando você vai pesquisar, não tem. Ou, por exemplo, né? Mas eu já vi coisas absurdas. Quando você entra no movimento tradicional, você vê, por exemplo, as críticas que se fazem a Pio XII. São terríveis. E Pio XII, pela reforma da Semana Santa, teria introduzido princípios maçônicos, que depois eram um germe da reforma que veio, que, na verdade, o culpado é ele. O próprio São Pio X é criticado, porque ele quis codificar um direito canônico, imitando os estados nacionais, e liberou a comunhão para frequente, isso era uma coisa ruim, etc. Pio IX é criticado, que Pio IX começou com a popularização do papado, que andava de carroça para a cidade de Roma e conversava com as pessoas, e etc., e que depois o Papa perdeu a autoridade por causa disso, e tudo mais, etc. Esses dias eu estava vendo até pessoas criticando Santa Teresa de Jesus, O pensamento assim, da revolução é igualitária, né? Então tem esse pensamento assim, de qualquer coisa de flexibilização, de uma proximidade, é entendida como um movimento revolucionário igualitário. Mas o que significa isso? É o código moderno do Descartes que erigiu o indivíduo em juiz. Então, esses dias eu estava vendo uma chamada de vídeo aqui, um rapaz dizendo assim: visita do rei Charles ao Papa Leão, erros e acertos. Meu querido, quem é você na fila do pão para se colocar na posição de um juiz de uma situação da qual você não sabe nada, literalmente? E é uma das coisas que mais acontece. Ou seja, nesse sentido, um movimento tradicional, ele reproduz os mesmos mecanismos do esquerdismo mais revolucionário. Por exemplo, querer vencer pela gritaria, querer vencer pela detratação do outro, a invenção de rótulos. Não, este aqui, pode me chamar de protestante de batina? Sim. Esse é um protestante. Como vocês... Cara, você está percebendo o que você está falando? Eu sou o cara que conversa sobre doutrina católica. Você é um modernista. Assim, são rótulos. São rótulos. São rótulos, assim como, por exemplo, a esquerda chama um direitista de nazista, fascista, etc. São os mesmos métodos. Extrema-direita. Mas o fato de ser os mesmos métodos não é acidental. Faz parte do mecanismo moderno de ereção do indivíduo como juiz. Então ele precisa emitir sentenças,
Ele precisa, apressadamente, encaixar alguém num tipo penal. Esses dias não teve um rapaz que tentou escrever ele escreveu uma tentativa de refutação ao livro que eu escrevi sobre Em Defesa da Missa Nova, e ele foi catalogando no final as afirmações assim, sabor de heresia, materialmente herética, formalmente herética, e não sei. Quer dizer, ele fazendo isso, ele está fazendo uma confissão de exercício papal. Quer dizer, está se colocando na posição de um papa que vai cogitando catalogações, né? Você percebeu que você E está aí a fazendo formação do rapaz, às vezes, ele está no 5º período de administração. Não tem nada a ver com teologia. Leu o catecismo, Aí dizem, não, mas isso aí é argumento de autoridade. Não, não é argumento de autoridade, meu querido. É mais ou menos o seguinte, se chega um açougueiro aqui querendo me operar, e eu digo não, porque você não é médico, eu falo, mas isso é argumento de autoridade? Onde já se viu? O senhor sabe se eu não tenho condições de operá-lo? Entende? Na verdade, é uma resposta cínica, né? Você não domina. A técnica teológica é uma das mais delicadas que existem. Ela requer muita seriedade e muito rigor e concentração intelectual. E quando você percebe, quando você está se movendo e você entra nas altas discussões, você repara que há muitos mais problemas abertos do que você imagina num primeiro momento. Então, humildade cognitiva é o mínimo que a gente precisa ter. Ô, padre, assim, a primeira pergunta que eu fiz para o senhor foi relacionada ao processo de recepção conciliar, que foi um processo confuso. O Papa chegou a falar que, por alguma fresta, a fumaça de Satanás teria entrado na igreja. Isso foi um combustível para a linha tradicionalista. Mas é um fato que a recepção foi difícil. Foi um processo Claro. confuso de, né, América Latina, ditadura, enfim, mundo, o existencialismo, a crise do homem moderno, etc. Essa confusão toda, de alguma forma, vou atuar como advogado do diabo novamente, essa confusão toda no processo de recepção conciliar, de alguma forma não atenua a posição de Dom Antônio e Dom Lefebvre, Dom Antônio de Castelmar e Dom Lefebvre? Sim, veja bem, eu não tenho, quando eu faço uma análise do fenômeno, eu descrevo objetivamente aquilo que eu estou vendo. Agora, as disposições interiores, eu não posso julgar. O que eu acho, tá? O que eu acho? Eu acho que ambos tiveram dramas interiores muito profundos em relação a essas questões. Também acho que existe um outro elemento aqui que é importante, que é o elemento biográfico, né? Porque esses homens também, terminado o concílio, foram lançados no mais completo ostracismo. Então, também existe esse elemento que é importante. Perdão, qual o elemento? Do ostracismo em Não, que mas... eles foram lançados, e que geram dramas interiores. Ah, né? sim. As questões psicológicas que a gente não sabe até que ponto isso estava ou não estava afetando cada um. Quero dizer, depressão, ansiedade, transtorno de pânico, Só paranoia. Uma brevíssima interrupção, me perdoe, é porque, só corroborando o que o senhor fala, que eu descrevo isso, esse processo de isolamento do bispo Castro Maier, e no final da vida, Dom Lefebvre escreve uma carta para Dom Antônio, 3 meses antes de morrer, dizendo: meu solitário irmão no episcopado nesse imenso deserto da Igreja Conciliar. É uma solidão muito grande que acometeu aos dois.
E no caso, imagine, Monsieur Lefebvre tinha sido delegado apostólico em África. Então, meu Deus, né? Quer dizer, um homem de alta envergadura eclesiástica, de repente né? Então, o que acontece? Você tem que gritar para ser ouvido. E aqui, muitas vezes, a gente se perde no personagem, pô. Os agentes históricos, eles não são super-homens, eles são seres humanos. Enquanto seres humanos, eles não têm muitas certezas. Eles vão tentando, vão fazendo aquilo que eles acham que tem que fazer. Né? Eu me lembro que eu assisti aquele documentário, né? Um Bispo na Tormenta, que eu brinquei com o título, mas um bispo atormentado. O pessoal ficou furioso comigo. Que não devia ficar tão furioso assim, porque, veja bem, você está querendo atribuir a Monsieur Lefebvre um posicionamento estático e imóvel que ele não teve, né? Que ele não teve. Também tinha homem que tinha seus dramas, que tinha seus tormentos. Todo mundo é um pouco atormentado, gente. Né? Mas assim. As ambivalências, padre. Dom Lefebvre celebrou o rito de 65, Dom Antônio de Castro Maia instituiu o ministro de Eucaristia em Campos. Exato. A realidade ela não é tão assim, né? Mas voltando. Então, veja, ali tem um momento em que eles falam, né? Que no dia seguinte às sagrações ele sentiu uma grande paz. Pronto, então esse foi o sinal de que, peraí, essa paz é o quê? Será que não é a adrenalina que baixou? Será que também não é um pouco de, nossa, pelo menos eu sei que eu não vou deixar essa gente sozinha, né? Eu não enganei as pessoas a ponto de deixá-las morrer na praia. Enfim, né? Pode ser tanta coisa que, no fundo, quem é que sabe? Mesmo? Ninguém. Então, eu acho que a gente precisa ter uma grande humildade cognitiva, uma compreensão com esses agentes. No meu caso, eu faço a análise externa, acho que o fronte tradicionalista vai tentar minimizar o que Dom Lefebvre fez. É normal. Agora, também não dá para maximizá-lo a ponto de transformá-lo num Atanásio, como pretendem. Perdão, o grupo tradicionalista vai querer maximizar ou diminuir? As duas coisas. Vão diminuir os erros e amplificar os acertos, o vulto, a importância, que é o novo Atanásio, que no fundo é o grande blefe, né? Que o movimento tradicional faz. Na verdade, nenhuma das duas coisas. Quer dizer, era um homem normal, que tinha as suas ambiguidades, que um homem foi capaz de fazer um acordo com Roma no dia seguinte, quebrar o acordo, que teve momentos de profunda insensatez, por exemplo, quando chamou a missa de bastarda, os sacerdotes de bastardos, os sacramentos de bastardos, dá para minimizar isso. Ah, não, foi um momento. Pelo amor de Deus, meu filho, você não é um moleque que está falando na calçada, né? Você está falando para 400 jornalistas depois de uma missa. Chamar o Papa de anticristo, coisas que Lutero fez. São frases que textualmente são coincidentes, por exemplo, com frases que Lutero disse. Então, não tem como você minimizar isso, né? Ou, por exemplo, quando ele diz que as notas da igreja estão com a fraternidade, meu Deus do céu, isso é heresia, meu querido. Desculpa, que a igreja é indefectível. Se as notas da igreja não estão mais na igreja católica, una, santa, católica e apostólica, é porque não tem mais igreja. Isso é eclesiovacantismo. Não tem para onde correr. A afirmação é herética, desculpa. Não tem para onde correr. Então, essa tentativa de minimizar os erros e maximizar os acertos, não, o novo Atanásio, é um surto emocionado. Não é para tanto, não. Ele tentou salvar o movimento dele, as convicções que ele tinha.
a providência de Deus sabe utilizar essas coisas também, né? Também não dá para fazer raciocínios contrafactuais. Todo mundo se assim, todo mundo se aventura em fazer raciocínio contrafactual, né? Se o Monsenhor Lefebvre não tivesse feito o que fez hoje, você sabe mesmo, é o que você está dizendo, mas fazer um raciocínio contrafactual não é um exercício lógico, é imaginativo, tão somente. As jovens hoje, as jovens, como eu disse, né, o fato de eu ter 43 anos me permite observar algumas coisas. Eu nasci em 82, década de 90, o tradicionalismo era uma coisa circunscrita ao norte e noroeste fluminense. Tá, hoje em dia tem diversos movimentos, só que é uma militância. É um movimento hoje muito fragmentado. Fraternidade, resistência, sede-vacantismo, etc, etc, etc. E nisso as tridentinas pululando pelo Brasil. A última vez que eu contei estava em quase 300 lugares. Mas é uma militância. E de muitos jovens. Só que jovens que querem enquadrar o clero, a CNBB, etc. E isso é um fenômeno também contemporâneo, né? Essa questão da autoridade, assim. Os jovens querem muito a autoridade, mas não reconhecem o clero instituído. Uhum. Bom, a rebeldia faz parte do impulso da juventude. Mas o que me preocupa mais, para te falar a verdade, não é nem isso, porque, a despeito do que dizem os triunfalistas, né? Então diz, nossa, onde tem a missa tradicional é cheia. É claro, meu filho, tem uma missa tradicional aqui e outra daqui a 300 quilômetros, todo mundo que gosta vai ali, ué. Mas se você pegar a soma dos fiéis que frequentam todas as paróquias, não tem nem comparação, né? O pessoal estava contente que foram mais de 500 pessoas nessa missa que teve domingo, sabe que foi 1.000, mas aí é data falha, não é tudo isso. Foi um pouco mais de 500. E aí a galera, a galera fala, nossa, que coisa, que momento. Gente, 500 pessoas tem uma paróquia normal no missa de domingo. Então, também há uma grande histeria quando se apresenta o movimento tradicionalista, assim, como se fosse uma grande explosão. Só acho que existe uma histeria trade. Existe. Porém, eu acho que a coisa mais que eu estava dizendo, que me preocupa mais não é nada disso. Você diz, tem muitos jovens que vão à tradição, é verdade, tem muitos jovens mesmo, mas esses jovens são saudáveis? Do ponto de vista moral, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista espiritual. O que eu tenho visto é um pouco preocupante. O número de pessoas que têm se tornado muito rigoristas, quando não escrupulosas, quando não incoerentes, num nível assim difícil de justificar. Isso me preocupa mais, porque depois esses problemas acabam aparecendo para a gente resolver, né? Eu vejo assim, por exemplo, nada contra absolutamente, mas assim, mulheres, a saia deixou de ser um vestimento para ser uma militância, o bigode, o charuto, o cigarro, coisas assim antigas, o suspensório, a camisa de botão, entende? Assim, me parece meio externo, né? afetado, me parece afetado. Você quer uma identificação com o grupo. Então você começa a fazer o esforço psicológico de enquadramento num padrão e a sua própria psique vai cair aos frangalhos, né? Aos poucos, você perde a conexão com a realidade, você passa a viver em função de uma fantasia, né? O elemento romântico está muito presente nos grupos tradicionais, enquanto idealização do passado, idealização de um paraíso perdido, de uma era de ouro que na verdade não existiu.
E quando isso se desmonta, o cara pode acabar num carnaval, numa micareta em Salvador, no Carnaval de Salvador. Facilmente, ou quando não perde a fé mesmo, como eu conheci vários, e perderam a fé completamente. Ou que se tornaram muçulmanos. Eu conheço gente que virou muçulmana. Conheço gente que virou, que passou para as igrejas ortodoxas. Enfim, as coisas vão... Normalmente, esse povo que já está numa transição, por exemplo, está vindo de um ambiente muito secularizado, do protestantismo pentecostal ou reformado, católico, aí foi para o movimento tradicionalista no catolicismo, e continua o seu ciclo. Alguns, outros parece que ficam, estabilizam. Mas é isso, porque a pessoa ela se agarra a algumas coisas achando que elas são inabaláveis, e aí depois você vai ver que não é assim. E aí você segue a sua rota. Por isso que, para nós, o magistério é um bastião que nós não podemos nos desgarrar. Porque sem o magistério nós estamos perdidos. A verdade é essa. Quer dizer, a guia ou o critério interpretativo da tradição e da escritura é dado pelo magistério. Se você invalidou o magistério vivo, você está num mar com uma canoa. Então, os seus recursos não são o suficientes para isso. Eu só acho que esse é o grande risco do tradicionalismo, remar sozinho no mar. É claro, você veja, né? Eu estava estudando, eu gravei um curso esses dias sobre a liturgia das horas. Eu estava vendo a equipe que formou a nova liturgia das horas, né? Vinícius, foram mais de 100 pessoas na equipe inicial. Patrólogos, inólogos, exegetas, teólogos bíblicos, liturgistas, cerimoniários, ritualistas, gente de uma formação invejável, mais de 100 pessoas. E eram peritos de, assim, top nas diferentes matérias. Você acha que quando a igreja, né, ela promulga um livro litúrgico desses, ela está simplesmente fazendo algo assim, leviano? Há muita coisa séria por trás. Não tem... do mesmo jeito que eu digo, né? As pessoas gostam de problematizar muito digamos assim, os processos. Então, por exemplo, processo de reforma litúrgica no que concerne à missa. Que o grupo teve gente assim, que teve gente não sei o quê, teve protestante. Foram, na verdade, alguns protestantes ali que foram observadores, né? Não somente isso. Pois é, esses 6 pastores, eles não tiveram nenhuma ingerência na formulação da nova missa, do missal de Paulo VI? Não, eles foram observadores. Por que a igreja os colocou lá? Para perceber que nada estava sendo feito com um espírito revanchista, mas com o melhor espírito de amor à fé católica e, ao mesmo tempo, sem aquela, digamos, aquela rixa de rinha de galo, né? Não é para isso. Então, o que acontece? Mas digamos que tivesse sentido, hein? Digamos que eles tivessem tido uma participação ativa mesmo, etc. Um documento como esses, ele vale pelo ato de aprovação pontifícia, ele não vale pelo processo. Porque, veja bem, todos os concílios tiveram processos difíceis. Se você pega o Concílio Vaticano I, meu Deus do céu, o que teve de discussão, o que teve de briga, Assim, o norte europeu tinha muita dificuldade de aceitar um pontífice romano infalível, né? Assim, o dogma da infalibilidade papal. Exatamente.
Então, o que acontece ali, né? Acontece, em certos aspectos, acontece até uma solução de compromisso. E o próprio Papa Pio IX precisa modular um pouco, né? Digamos assim, os ultramontanos tendiam a um certo hiperpapalismo também, mas o documento vale pelo quê? Pelo ato da promulgação. Essa é a posição católica. Qual que é a posição, digamos assim, estruturalmente protestante, moderna, é de ficar problematizando isso para invalidar o ato pontifício. Percebe? Padre, estou entrando na reta final já, enfim, mas eu quero fazer uma pergunta polêmica. O ofertório do rito de Paulo VI, o senhor já ouviu já várias vezes, ele é judaizante? Porque tem essa coisa da oferta do pão e do vinho, fruto do trabalho, enfim, existe uma comparação, né, do texto. E no livro que eu escrevi, eu abordo muito essa coisa do tradicionalismo, dos argumentos dizendo que as palavras do ofertório, elas, fruto da terra e do trabalho humano, uma oferta a Deus tal qual os sacrifícios judaicos. E ali que estaria o cerne da questão principal. Eu queria que o senhor comentasse isso. É uma questão complexa porque ela tem diferentes níveis, né? O que eu quero dizer com isso? Então, a primeira coisa é a seguinte: a apologética tradicionalista vai levar a querela sobre o ofertório a níveis desproporcionais. Por exemplo, se o ofertório não for feito com aquelas orações daquele modo, logo a missa não é válida, porque não tem ofertório, não tem sacrifício. O problema é que as orações do ofertório foram introduzidas na missa no século XIII. Antes do século XIII, o que o sacerdote fazia era a apresentação gestual das oferendas. E o que se considerava como oração do ofertório era a coleta superoblatas, que é o que a gente chama hoje de oração sobre as oferendas. Então, se você for levar esse princípio ao fim e ao cabo, você vai invalidar todas as missas do primeiro milênio, praticamente. Ao menos no Ocidente. Em segundo lugar, é verdade que a missa nova não tem ofertório? Não é verdade. Por quê? Em primeiro lugar, o ofertório conserva alguns elementos, inclusive sacrificais. Por exemplo, nós dizemos benedictus tu, Deus universi, quia de tu largitatia cecumus panem, frutum terrae et laborem homini, quam tibi oferimus. Né? Em português a gente diz que vos apresentamos. Mas veja, a palavra ofere é levar adiante. É apresentar, é a mesma coisa. A palavra são duas palavras etimologicamente sinônimas. Quam tibi oferimus, que nós nos apresentamos. Depois, no final, a oração conclusiva do ofertório, praticamente, o sacerdote diz: in spiritu unitatis et in animo contrito, suscipiamur a te Domine, sic sacrificium nostrum. Ele chama o ofertório de sacrifício. E depois o sacerdote se volta para o povo e diz: orate fratres ut meum ac vestrum sacrificium. E aí vem a oração superoblatas, que em geral é uma oração de ofertório. Os dons que vos apresentamos, nós vos apresentamos a vossa oferta. Então, dizer isso é de um primarismo que misericórdia. Porém, nós não podemos nos esquecer de uma coisa,
E essa é importante verdadeiramente. Depois da consagração é que acontece o verdadeiro ofertório. O ofertório litúrgico que inicia a liturgia eucarística ou a missa dos fiéis, a depender do rito, ele é uma antecipação litúrgica. Porque nós não estamos apresentando para Deus, por exemplo, quando o sacerdote pega a patena no rito tradicional e diz Suscipe Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, anc immaculatam hostiam. Esta hóstia imaculada. Essa vítima imaculada. A vítima é o pão? Não. A vítima é Cristo. Então, virtualmente, ele está antecipando a intenção de sacrificar. E por que isso é importante? Inclusive no ofertório. Porque há um princípio litúrgico claro. Por exemplo, se o sacerdote ele apresenta a âmbula no ofertório e ele esquece de abrir a âmbula, por exemplo, na hora da consagração. A consagração aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. Porque ele tem intenção de consagrar tudo aquilo que ele ofereceu. Mas, digamos assim, na hora do prefácio, o cerimoniário se dá conta de que não entregou a âmbula para o padre. O que o padre tem que fazer para consagrar validamente? Ele tem que repetir a oração do ofertório sobre a âmbula que ele não ofereceu. Então, a função do ofertório é intencional. Ele mostra a intencionalidade de oferecer a vítima. Porém, este ofertório realmente acontece na consagração e depois da consagração ele é ofertado, ele é expresso liturgicamente. Ora, dito isso, falando sobre as fórmulas do ofertório que são utilizadas no novo ordinário da missa, né? Quando nós dizemos benedictus es tu, Domine Deus universo, que da tua largitate, cepimus panem, frutum terra, et operis manum homini, quod tibi oferimus et pro nobis fiat panis vitae. Isso parece uma beracá, uma bênção judaica. Mas se você pegar de Daquê, se você pegar a descrição da missa feita por São Justino, eles falam nesses termos. Os pães, o pão eucaristizado, no caso de São Justino, né? Quer dizer, o pão da ação de graças, o cálice que nós abençoamos, não é a comunhão com o sangue de Cristo de São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, né? O cálice que nós abençoamos não é a comunhão com o sangue de Cristo, o cálice que nós abençoamos. O que é beracá? Bênção, o cálice que nós bendizemos, o cálice que passou pela nossa ação de graça, o pão que passou pela nossa ação de graça. Ou seja, não tem nada demais. O fato de, na sua forma, ele se parecer com as beracot. Você percebe que quando a gente explica isso, como eu estou te explicando aqui, é praticamente uma pequena catequese. O problema se desmancha. Mas, quando uma pessoa ela pega uma informação, transforma aquilo numa ideologia, numa bandeira, pá, a missa nova não tem ofertório é protestante, porque tinham pastores lá, não pode ter, pá. Meu, você tá criando uma explicação para a tua implicação. Você que está implicando com a coisa. Mas não é isso. E não poderia ser, a igreja jamais faria uma coisa desse tipo. Padre, eu poderia falar muito mais coisas que o senhor deseja falar em outros momentos, mas fica muito extenso. A questão da secularização, por exemplo, do clero, a questão da crise que tocou o clero, muitos padres, enfim, pelo menos no Brasil, o número de católicos segue crescendo, né, no mundo, mas no Brasil, na década de 70, justamente nesse momento da teologia da libertação, a gente começa a ter um número de pessoas que se declaram católicas, número menor.
outras coisas que me incomodam muito, tipo, antes do concílio, no Brasil, teve escravidão, e era uma sociedade essencialmente católica. Enfim, muitas coisas. Eu poderia tocar polêmicas, mas tornaria uma coisa muito longa mesmo. Eu agradeço, quero agradecer imensamente o senhor, a sua participação, ouvir as considerações finais do senhor. Dizer que eu admiro muito o trabalho do senhor, estou sempre ligado nos seus sermões, nas suas homilias e nas suas polêmicas também, que têm sido numerosas de um tempo para cá. Elas são necessárias por causa do contexto, né? Eu não estou nisso porque eu quis. Infelizmente começaram a atacar o catecismo da Igreja Católica. Meu filho, se ninguém falar nada, né? Quem é que vai fazer alguma coisa? Então eu precisei fazer alguma coisa. Aí, a partir dessa questão é que as coisas foram se desdobrando. Minhas considerações finais. Eu faço um brinde ao bom senso, né? Que as pessoas tenham serenidade para ouvir, para entender, para perceber que talvez não estejam percebendo a totalidade das questões. Faço sinceros votos de que, para já, a fraternidade reveja um pouco esses aliados que ela começou a ter no Brasil. E que a própria fraternidade perceba que eles estão passando aqui, usando o nome da fraternidade, para fazer algo que vem em prejuízo da mesma fraternidade. Para logo, faço votos que a situação da fraternidade com a Santa Igreja, com Roma, seja regularizada. Tudo que a gente espera é que haja liberdade litúrgica, que o rito tradicional possa ser celebrado livremente, mas não em oposição à liturgia nova, e sim como um enriquecimento, como uma reconexão com algo que é mais tradicional na igreja, que possa vir a ajudar. Nesse sentido, também faço votos de que o desejo de Bento XVI por uma reforma da reforma seja realizado pelo Santo Padre Leão XIV. Temos experiências litúrgicas maravilhosas ao longo do mundo, por exemplo, os padres oratorianos em Oxford celebram a missa nova de uma maneira extremamente bonita, tradicional, muito latim, é lindo, parece que você está assistindo uma missa tridentina, e na verdade é uma missa nova. Experiências como essas, que eu acho que na verdade são a vontade de Deus mesmo, eu acredito vivamente nisso. É pejorativo, né, padre? Missa nova, assim, o senhor usa... Eu uso porque ele entrou no... é o jargão corrente, né? Mas... então eu faço votos, né, de que também a missa nova seja celebrada de um modo mais tradicional, mais litúrgico, mais correto. Nem sempre isso será possível, porque a autoridade eclesiástica às vezes tem uma formação que ela não tem culpa de ter recebido, mas é uma formação deficitária e que é marcada por muitos obstáculos psicológicos. Mas eu faço votos de que isso aconteça e que nós possamos nos escutar um pouco melhor e parar com polêmicas ociosas, que na verdade só servem para deixar as pessoas mais malucas. O senhor não acha que os abusos litúrgicos já foram piores? Já. A gente não vê coisas que já aconteceram, né? Por exemplo, missa com tapioca, o pessoal servia um churrasco na hora da missa, aquelas missas crioulas, né? Ou, enfim, existem abusos? Existem. Existe desleixo? Existe. Existem muitas coisas ruins acontecendo? Existem. Porém, né, a situação está consideravelmente melhor do que foi há, sei lá, décadas atrás. Padre, muito obrigado, viu? Imagina. E seu ministério seja abençoado e feliz. Agradeço muito, Vinícius. E obrigado mais uma vez pelo livro que você me mandou. Espero que o senhor leia, que o senhor goste bastante. Obrigado. Um abraço, tudo de bom. Abração, tchau.